Esse vídeo é muito importante, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, que cada vez mais a teologia da libertação se espalha e ganha mais força, e muitos acreditam que é possível conciliar o pensamento socialista, marxista, com a religião católica, que deve-se buscar o reino dos céus aqui na terra. Já foi condenada a teologia da libertação pela igreja. E aqui nós temos Nossa Senhora falando sobre esse assunto, dando uma refutação incontestável à teologia da libertação. É a própria Nossa Senhora que fala, e ela fala aqui no Brasil. Mais do que isso, ela também dá a grande arma para vencer a teologia da libertação. Essa mensagem veio da locução de Nossa Senhora ao Padre Gobi, que está no livro Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora, o livro azul do cenáculo. Peço para que se inscreva no canal e ative as notificações. Mensagem de Brasília, 26 de fevereiro de 1991. Nem só de pão. Nossa Senhora diz: nesses dias o meu coração imaculado é consolado ao ver-vos tão numerosos neste contínuo cenáculo de oração e de fraternidade. Vieste de toda parte do Brasil, terra por mim tão amada e cada vez mais insidiada pelo meu adversário. Hoje acolho no jardim do meu coração imaculado a igreja que aqui vive e sofre, e a vossa pátria, que atravessa ainda momentos de grande dificuldade e de perigo. Convido todos os meus filhos a consagrarem-se ao meu coração imaculado, a entrarem o mais depressa possível no refúgio seguro que eu vos preparei para esses tempos de purificação e da grande tribulação. Sou mãe terna e compreensiva para todos vós. Quero conduzir-vos pelo caminho da paz, da oração, da santidade e de uma vossa união mais profunda com Jesus, nosso Redentor e nosso Salvador. Eu vejo o vosso zelo no apostolado, conheço as vossas grandes dificuldades, levo convosco o peso de vossos sofrimentos cotidianos. Olho com amor, sobretudo para o vosso empenho, para com os mais pobres, aos marginalizados, aos últimos, no esforço de os libertar da escravidão da pobreza e da miséria. Mas, como vossa mãe, eu vos levo pela mão e vos conduzo à compreensão de toda a verdade. Nem só de pão vive o homem vive também de toda a palavra que sai da boca de Deus para saciar a fome de sua mente. Para além da pobreza de bens materiais, existe uma pobreza maior, a pobreza de bens espirituais. Novamente, para além da pobreza de bens materiais, existe uma pobreza maior, a pobreza de bens espirituais. Quantos filhos meus vivem sob o jugo dessa escravidão espiritual? Esses filhos são aqueles que se tornam vítimas das falsas ideologias fundadas na negação de Deus, como se alastra o erro do ateísmo teórico e prático, que leva muitos a prescindirem de Deus na sua vida. São aqueles que se afastam da igreja para aderir às várias seitas que aqui se difundem cada vez mais. Isso acontece porque as mentes famintas de muitos dos meus filhos, que não são mais alimentadas com o pão da palavra de Deus. Peço-vos que deis este alimento espiritual com abundância, e peço-vos, sobretudo a vós, meus prediletos e filhos a mim consagrados, que se torne ainda maior o esforço de comunicar a todos a luz do Evangelho. Pregai o Evangelho com coragem, sem medo, dai-o na clareza de sua integridade. Anunciai com a mesma força com que o meu filho Jesus o pregou. Assim, ajudai a todos a caminhar pela estrada da verdadeira fé, na maior obediência ao magistério do Papa, dos bispos a ele unidos. Nem só de pão vive o homem vive também da graça divina, que Jesus lhe alcançou para saciar a fome de sua alma. Para além da pobreza de bens materiais, existe uma pobreza maior e mais perigosa, a pobreza moral, constituída pelo pesado jugo que torna muitos dos meus filhos escravos do mal, do pecado e das paixões desordenadas, e especialmente da impureza.
Como é grande esta chaga entre vós! Como é astuciosa a insídia do meu adversário que vos leva, frequentemente, a pôr todo o vosso empenho sacerdotal em curar as feridas dos pobres e dos explorados, para vos fazer assim esquecer de cuidar, sobretudo, das chagas profundas, dos pecadores e dos maus. Dai o alimento da graça de Deus a estas almas que morrem de fome. Para isso, deveis ajudar os pecadores a voltar à fonte da divina misericórdia, colocando-vos à sua disposição no sacramento da reconciliação. Este é o tempo favorável para vós, é o tempo da conversão e do retorno ao Senhor. Filhos prediletos, tornai-vos vós mesmos os ministros solícitos da reconciliação, para a salvação de tantas almas que correm o perigo de se perderem. Nem só de pão vive o homem. O homem vive também do pão vivo descido do céu, para saciar a fome de seu coração. Quantos vivem hoje sob a terrível escravidão do orgulho, do egoísmo desenfreado, da avareza, do ódio, da violência e de uma grande incapacidade de amar? O caminho que vos conduz à salvação é somente o da comunhão e do amor. E é por isso que Jesus vos deu o dom inestimável da Santíssima Eucaristia. Jesus torna-se presente na Eucaristia para ser o alimento da vossa vida espiritual e para vos formar numa verdadeira capacidade de amor. Jesus se dá a vós na Eucaristia para amar em vós, convosco e por meio de vós. Jesus Eucarístico é o pão vivo descido do céu, o alimento que se deve comer para não ter mais fome, a água que se deve beber para não ter mais sede. Jesus Eucarístico quer tornar-se hoje o bom samaritano para a vossa igreja, tão dividida e sofredora, e para a vossa pátria, tão doente e ameaçada. Jesus Eucarístico quer conduzir-vos todos pelo caminho do amor, da reconciliação e da comunhão, da paz, da misericórdia e da salvação. Aprendei dele, que é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este ano o Brasil celebra o seu Congresso Eucarístico Nacional. Que a vossa igreja, a vossa pátria, se prostem em ato de profunda adoração a Jesus Eucarístico. Que a vossa igreja e a vossa pátria se prostem em ato de profunda adoração a Jesus Eucarístico. Hoje eu vos peço a todos que abram de par em par as portas a Jesus Cristo que vem. Sou a mãe do segundo advento e a porta que se abre para o novo tempo. Este novo tempo coincidirá com o maior triunfo do reino eucarístico de Jesus. Por isso vos convido, neste ano extraordinário, a fazer reflorescer em toda parte o culto de adoração e de reparação e de amor à Santíssima Eucaristia. Voltai a expor nas vossas igrejas o Santíssimo Sacramento para as horas solenes de adoração pública. Que a Eucaristia se torne o centro de vossa oração, da vossa vida, do vosso culto e das vossas reuniões eclesiais. Assim, ainda hoje, Jesus Eucarístico saciará a fome das mentes com a sua palavra, a fome das almas com a sua graça, a fome dos vossos corações com o vosso amor. E será Jesus Eucarístico a dar-vos finalmente o grande dom da verdadeira libertação de toda forma de escravidão física, espiritual e moral. Então resplandecerá em todos vós a grande dignidade dos filhos de Deus, por Ele criados, amados, redimidos, santificados e salvos. Parti agora deste vosso cenáculo e tornai-vos vós os apóstolos dessa nova evangelização em todo o Brasil. Eu vos acompanho com meu amor imaculado e vos sustento com a minha bênção materna. Que mensagem forte de Nossa Senhora, ainda mais dado aqui no Brasil. E hoje, mais do que nunca, nesses tempos que a teologia da libertação cada vez mais se prolifera e ganha mais e mais forças, Nossa Senhora nos diz que não é somente a pobreza material que existe e é mais importante. Existem outras pobrezas, como a pobreza dos bens espirituais, Nossa Senhora fala, como a pobreza moral. Quantos e quantos tipos de pobreza? Estes pobres morais, os pobres espirituais que precisam tanto de nossa ajuda. E Nossa Senhora dá o maior de todos os remédios. Para o pobre que tem fome, não só fome de pão, nem só de pão, Nossa Senhora dá o grande remédio para essa pobreza espiritual e moral, que é o maior e o verdadeiro pão,
que é o pão da Eucaristia. Jesus realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade. E aqui a parte eu considero a parte mais importante. Qual que é o remédio, qual que é a grande arma para combater esta heresia, a teologia da libertação? Nossa Senhora diz: por isso vos convido neste ano a fazer reflorescer em toda parte o culto de adoração, de reparação e de amor à Santíssima Eucaristia. Voltai a expor nas vossas igrejas o Santíssimo Sacramento para as horas solenes de adoração pública, que a Eucaristia se torne o centro de vossa oração, da vossa vida, do vosso culto e das vossas reuniões eclesiais. Aqui está o grande segredo: ter Eucaristia, Jesus Eucarístico no centro de nossas vidas. Fazer muita adoração, fazer muita reparação a Jesus Eucarístico. Este é o grande segredo, a grande arma que Nossa Senhora nos dá para vencer a maior de todas as pobrezas. E essa é a preocupação que devemos ter. Claro, preocuparmos também com os pobres durante toda a nossa vida, no nosso dia a dia. Fazer muitos atos de caridade, muitas obras de misericórdia, dar muitas esmolas, ajudar. Esse é um dos grandes pilares da Igreja Católica. Como sempre os pobres tiveram sempre um grande auxílio da Igreja. Ninguém faz tantas obras de caridade com a Igreja, ninguém ajuda tantos pobres como a Igreja. E assim devemos também continuar ajudando os pobres, os necessitados, os que tenham realmente falta e têm fome de um pão material. Mas nossa preocupação não deve ser exclusiva a eles. Como querem a teologia da libertação, que a preocupação é somente o pobre, fazer uma transformação social, a implementação do reino de Deus aqui na terra. Nós pensamos muito além, pensamos no reino dos céus e por isso devemos ajudar aqueles que estão necessitados, que têm fome do pão espiritual, do pão moral, que é Jesus Eucarístico. Por isso devemos sim pensar nos pobres, mas também devemos ir além e pensar nos que têm fome, nos pobres espirituais e morais, e usar essa grande arma que Nossa Senhora nos deu, relembrar e cada vez mais adorar e reparar e ter Jesus Eucarístico na nossa vida. E assim combateremos este grande perigo que é a teologia da libertação. É assim que se combate e assim que se vencerá a teologia da libertação, com Nossa Senhora e com Jesus Eucarístico, o verdadeiro pão.